não precisa ser assim, mas não adianta também a gente ser dois homens na relação, no sentido de dois machos, né? Como é que a gente vai viver essa dissimetria da qual a Lasnik fala, né? E eu falo que ela é movente, né? O problema é a fixidez. Não, homem nenhum não me humilha mais. Aqui agora eu falo que eu gosto assim, eu quero é assim, e eu olho para ele como se ele fosse um idiota, porque, olha, de novo, fazendo essa mesma coisa, né? Eu falo assim, igual mulheres, o cara tenta educar os filhos, fazer alguma coisa, aí o filho olha para ela e ela faz a carinha desse jeito, assim, ai, seu pai. Tipo assim, seu pai é um merda. Como é que a gente quer que um merda nos coma gostoso na cama? Como é que a gente quer que um merda, né, tenha potência, porque ele não tem toda a potência, mas ele também não é toda merda. Olha, gente, o que está faltando é movimento, é a gente ocupar várias posições, e não só uma, a posição de ter poder e a posição de não ter, a posição de ser sujeito e a posição de ser objeto, porque a rigidez é a causadora não só de sofrimento, né, mas da falta do caminhar da vida, a vida não flui. E aí, a Lasnik fala que para uma mulher dar conta de fazer, e aí eu vou dizer, esse momento de menos poder, por quê? Porque, já pensou, vamos imaginar assim, seu marido está num momento que ele não está muito bem no trabalho e tal, e a gente faz isso com um amigo, por que a gente não vai fazer isso com um homem amado, entendeu? Você não vai falar, mas eu estou muito bem, eu estou ganhando... Não, você naquele momento, né, usa a inteligência, usa um pouquinho a inteligência, mas a gente fica fixado. Eu não posso dar mole, porque se eu não me valorizar, ele vai montar em cima de mim. A gente tem essa expressão. E aí a gente fica numa posição só. E aí a mulher mudou da posição daquela que não tem valor para aquela que só tem valor. Porque ela ganha o dinheiro dela, ela é respeitada onde ela for, entendeu? Ela vai lá e compra o carro dela, não precisa de homem para comprar carro, para escolher carro. E as pessoas têm respeito, porque o dinheiro dela vale tanto quanto o dinheiro de um homem. Então, né? Mas a gente não é só isso. Como o homem. Por isso, aquela figura, que eu vou compartilhar aqui de novo, do Eros e Psique em pé, que ele está com a cabeça no ombro dela, mas ao mesmo tempo ele acolhe, ele protege, ela se dá a ele e ele se dá a ela. Gente, que coisa mais linda! Ela se dá a ele e ele se dá. Ali, naquele momento, a gente pode falar que os dois são objetos. E olha como funciona bem. Então, esse negócio de mulher poderosa, as mulheres poderosas, eu tenho náusea disso. Náusea. E eu entendo que foi a palavra que elas usaram para ir à luta, para se sentir, mas aí fixa nisso e se empobrece. Como o homem é pobre, porque ele não pode tirar a gravata. Como disse o Christian aí na aula passada, no seminário, ele dizendo que ele tinha uma colega muito engraçada que falava assim, os homens é o seguinte, basta tirar a gravata deles que o resto tudo cai. Quer dizer, onde é que está a potência? Está no reconhecimento externo. E se a gente fica também desse jeito, nós mulheres, né, não podemos tirar a gravata, porque senão a gravata que hoje a gente tem, que é a mesma que o homem tem, do dinheiro, do poder, da inteligência, né, da valorização, assim. Então, valorização fálica, para os dois está valendo. Agora, a Lasnik fala que uma mulher consegue estar nessa posição de objeto se ela, e isso está lá na página 76, se ela se identifica com as insígnias do seu pai, quer dizer, se ela foi valorizada. Se ela foi valorizada, né, pelo pai, que ela está querendo dizer aqui, entendeu? Um homem, então ela aguenta ser objeto sem se sentir humilhada. Então, eu fico pensando, aqui, o que eu quero ver mais, enfim, ela termina falando, né, que uma mulher se faz de objeto, né, se faz de objeto, né, a famosa mascarada, para ser desejada por esse homem,
eu quero terminar dizendo para vocês assim, essa é uma das possibilidades, e que existe e que a gente exerce. Eh, Veja no nosso encontro que a Val falou elogiosamente, falou: "Nossa, a Luciene tem uma capacidade muito grande de se fazer objeto na hora de se fazer objeto", porque ela me viu, em outras instituições, entendeu? Por que que eu vou chegar sendo a gostosona, entendeu? As pessoas nem sabem quem eu sou e vai ter que engolir o meu discurso. Não, gente, vamos ocupar posições diversas a cada momento de uma relação, seja ela numa instituição, seja ela na amizade, na família, no amor, na cama, né? Troca de lugares, fica no lugar potente, valorizativo, fica no lugar impotente, aparentemente desvalorizativo, o que eu acho que aí a gente entra nessa satisfação plural, o valor de si na cultura. Então, quando eu era vista como uma desertora da classe das mulheres que alcançaram muito valor e estava lá pilotando o, pilotando, como é que fala? O fogão, eu tinha uma satisfação pessoal enorme. Então, mas ainda assim, né, desprezada por um tanto, principalmente pelas mulheres intelectuais, mas admirada também, admirada por outras pessoas, porque são valores, valores nutridores, valores femininos, de cuidado. E, no entanto, aí eu brincava, eu falo que o meu casamento com Augusto, né, nosso acasalamento durou 38 anos, 35 anos debaixo do mesmo teto, nós namoramos, porque, basicamente, gente, porque o Augusto era muito homem e muito mulher, e porque eu era muito mulher e muito homem. Vamos dizer, era no sentido assim, fomos nós dois, porque ele continua sendo, porque ele está vivo, e eu também. Então, aquele que dá conta desses dois lados e fazer esses dois lados dançarem harmoniosamente, né? Aí chega o Nietzsche, né? É a harmonia, o que ele chama de da beleza, o que ele chama de, tem uma outra palavra que não é só beleza, espera aí, eu vou dizer para vocês, porque a elegância, eu acho isso muito bonito, ele fala assim, a elegância, né? Qual elegância? De poder tocar um violino e tirar o som dele. É o som bonito, porque você já pensou, se eu pegar um violino aqui agora, eu não vou ter elegância nenhuma, gente. Eu vou fazer um nhen aqui que vocês vão fechar os ouvidos. Então, a elegância de harmonizar nossas relações com o mundo, né? Com o mundo, o mundo lá fora, no sentido do trabalho, de nós no mundo, mas a relação entre quatro paredes, homem e mulher, é, da gente se sentir valorizada, vivendo a relação possível em cada momento da nossa vida, com cada pessoa, usufruir e sair dos ideais. Eu tenho que apresentar o meu namorado para minha família tem que gostar, senão eu vou ficar com vergonha. Esse tipo de coisa. Não, ele não me ligou no outro dia de manhã, então ele não me respeitou. Isso tem acabado com as relações, né? Essa necessidade de botar o homem que está na nossa vida, que às vezes está chegando, que às vezes já está há um tempo, que às vezes já está há muito tempo, mas é botar ele nas caixinhas da valorização fálica. E a gente tem perdido muito prazer, bem-estar, momentos maravilhosos, porque as regrinhas não foram cumpridas, porque o cara fez X e não Y, e eu me senti desvalorizada. Vamos ter competência para construir para além dos valores fálicos, valores plurais, valores
que para agradar a si mesma no mundo, estando no mundo. Então, termino aqui com vocês, com a minha roupinha de Jocasta, com um bordado que eu fiz há anos atrás e consegui agora uma costureira, e fiz para a ocasião, fiz esse vestido para dizer assim, é muito bom ser feminina, sendo também muito masculina. Até a próxima!